Bom dia, senhores. A Day está acordado ou está dormindo de novo? Está acordadinho, Day? Bom dia, Brasil. Né? Estão parecendo meus alunos do sexto ano. Toda hora ativando a câmera. Oi, professor. Estou com saudade. Então, vamos para a nossa sala de redação. Né? Eu gostaria de agradecer às alunas Isabelle Luize e Lívia por serem as únicas duas alunas que fizeram o trabalho que eu pedi, né? E me mandaram através da Agenda Edu. Muito obrigada, Isabelle Luize e Lívia. Eu não vou esquecer desse momento. E vocês não vão me perguntar que trabalho é esse, né? Ah, tá. Então, agora nós iremos para a página 284. Né? Então, na verdade, a 284, a 284, o exercício 1, vai ficar para casa, tá? Porque é uma produção. Então, vai ficar para casa e o mesmo esquema, tá? Me enviem. No caso, é o exercício 2, né, turma? É o exercício 2. O 1 você vai ler a resenha, né? O exercício 1 você vai ler. E no caso número 2, estão entendendo, né? O exercício 1 é só ler, tem que ler o texto, é o exercício 1. E o 2 você vai fazer um texto, né? Um pequeno texto, uma crônica, vai reescrever a resenha, né? Aí sim, no caso você vai colocar um texto opinativo, uma descrição, né? O número 2. O número 2 é a produção em si, o número 1 é a leitura. Então, nós vamos agora para a página 285. 285, gatinha. Então, olha só, turma. Blog. Desculpem. Assim como na crônica O Buraco da Memória, este poema também trata de um assunto do cotidiano. Então, olha só, turma. Toda vez que nós estivermos falando sobre assuntos do cotidiano, é fácil, né? É fácil, os alunos vão gostar. Por quê? Porque a linguagem é simples e como faz parte do próprio cotidiano, é algo que realmente faz parte da sua realidade. Ou então que você já ouviu esse fato acontecendo na realidade da vida, na vida de alguém, né? Então, olha só, turma. Depois, alguém gostaria de ler? 285. Alguém gostaria de ler, gente? Eu vou eu mesmo. Vou dar um aqui de professor de literatura, né? Já que eu não dou literatura para vocês. Então vamos lá. Depois. Não. Eu não te amei assim que te vi. Não te amei porque eu te olhei e você tinha dois olhos, óbvios e cômodos, bem no meio da cara.
no mesmo ângulo típico de tanta gente errada. Não, eu não te amei tão cedo. Eu te amei depois, bem depois. Depois de ver que sua cara carregava dois olhos cheios de angústias e histórias, e dúvidas e décadas e mágoas. E depois de perceber que seus olhos também tinham medo de química orgânica e de física quântica, mas que seus olhos, apesar de tudo, ainda acreditavam em lâmpadas mágicas. Te amei quando vi que seus olhos, assim como os meus, tinham pálpebras que piscavam trêmulas e lágrimas que escorriam bêbadas. Te amei, enfim, porque percebi que poderia ser mais do que um cônjuge lúcido e mais do que um bálsamo sóbrio. Te amei porque finalmente percebi que seria realmente você a minha fábula sólida, o meu último alívio, o meu único antídoto para essa vida caótica. Bem, turma, agora vamos para a próxima página. Né? Página 286. Tanana, bababa, tanana. Ó, relê a estrofe do poema, exceto menos, exceto é menos, né? Menos a estrofe 2 e identifica os elementos descritivos. Então vamos lá, gente. Então, olha só, turma, vamos lá, né? Relê as estrofes do poema, exceto a estrofe 2, e identifica os elementos descritivos. E você tinha dois olhos, óbvios e cômodos, bem no meio da cara, no mesmo ângulo típico de tanta gente errada. O que está sendo descrito aí, turma, na estrofe 1? Os olhos, né? Eram óbvios e cômodos. No típico, o ângulo típico, está descrevendo o ângulo, de tanta gente errada. Quer dizer, você também já está descrevendo a gente, né? O tipo de gente que ela está se apaixonando lembra gente errada. Estrofe 3. Aqui, ó, de rosinha, tá? Sua cara carregava dois olhos, cheio de angústias. Exemplo, gente, aqui eu tenho a locução adjetiva, porque angustiados, no caso, seria o adjetivo. De angústias seria a locução adjetiva. Então, de angústias, histórias e dúvidas, e décadas e mágoas, cheios de angustiados, duvidosos, magoados, né? Com histórias, olhos com dúvidas. Estrofe 4. Seus olhos também tinham medo de química orgânica e de física quântica, ou seja, a química é a orgânica, a física é a quântica. Até eu teria medo de química e de física. Mas que seus olhos, apesar de tudo, ainda acreditavam em lâmpadas mágicas. As lâmpadas mágicas. Não é qualquer lâmpada, é a lâmpada mágica. Estrofe 5. Seus olhos, assim como os meus, tinham pálpebras que piscavam trêmulas. As pálpebras eram trêmulas. Lágrimas que escorriam bêbadas. Nossa, olha essa metáfora, gente. Lágrimas que escorriam bêbadas. Era como se fosse algo compulsivo, né? O chorar, né? Você poderia ser mais do que um cônjuge lúcido e mais do que um bálsamo sóbrio. Um cônjuge lúcido. Lúcido, luz, né? Consciente. Cônjuge, o marido, o companheiro, ou a mulher, a companheira. E mais do que um bálsamo sóbrio. Seria realmente você a minha fábula sólida, a minha história concreta, o meu último alívio. Quer dizer, você não vai procurar mais ninguém para ficar, porque é a última pessoa que você vai ficar.
E meu único antídoto, olha isso, gente, meu único antídoto. Já se apaixonaram, turma? Meu único antídoto. Aquela pessoa, ela tem poder sobre mim de me deixar bem e de ao mesmo tempo me deixar mal. Para É essa... diferente. Eu não me apaixono, as pessoas que se apaixonam por mim. Isso aí, super humilde, né? Para essa vida caótica, ou seja, a minha vida não é tranquila, a minha vida é perturbada, a minha vida é agitada, é o caos em si, né? Turma, gostaram do poema? Eu não sei como que vocês, como que é a questão, o contato de vocês, se vocês curtem poemas, né? Porque eu tenho vocês em gramática e redação. Então, em redação, tem hora que eu posso pegar essa coisa do poema, de literatura. E gramática, hoje apareceu Oswald para a gente, né? Mas gostou, Isabelle? Que bom. E vocês, turma, gostaram do poema? Toda vez que vocês forem ler um poema, turma, vocês... Porque, às vezes, nós não temos a certeza dos significados das palavras. Bom livro também, né? De linguagem de português da Foi Maria maneiro o Clara. poema também, professor. Gostou, Thiago? Que bom. E aí, turma, quando vocês forem ler um poema, sempre pensem assim, ó, não é uma coisa chata como as pessoas falam. Ah, só que literatura não é uma matéria muito fácil de ser entendida. Então, às vezes, você vai ler um poema. Exemplo, isso vocês coloquem na cabecinha de vocês. Vocês vão ler um poema. Às vezes, vão ter palavras que vocês não têm noção do significado dela. O que você vai fazer, gente? Pega o dicionário. Não é vergonhoso. Pega o dicionário. Pega no próprio poema, puxa uma setinha e façam anotações do significado daquela palavra. Lembra disso, Maria Clara, Sinésio? Que quando eu dava redação para vocês no Fundamental, eu sempre falava com vocês isso no livro, pega a seta e risca. Lembra, Cauã, Virla? Pega a seta, puxa e anota. Livro paradidático tem que ter anotação. Não tem que ficar namorando o livro 0 km. Livro paradidático é para você ter suas anotações. Então, o poema de literatura é assim. Então, você lê o poema e daqui a pouco você faz a anotação. Depois você lê de novo com as anotações que você pesquisou. Depois, gente, vai mudar o poema. Até porque literatura, mesmo vocês dizendo que não, ela está presente na vida de vocês. Porque vocês ouvem música, vocês gostam de música. Todo poema, toda música é um poema. Né? Gente, vocês já teram... Olha só, vamos parar um pouquinho. Eu vou voltar para a redação, para o poema. Mas vamos parar um pouquinho para entender quando uma pessoa chega e fala assim, ó, brota no bailão pro desespero do seu ex. Cabelo tá ok, não sei o que tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão. Isso não é uma história? Não aconteceu alguma coisa? A mulher está desesperada. Olha só, gente. Pensem bem nisso. Você vai se arrumar. Vamos estudar o eu poético dessa brota no bailão pro desespero do seu ex. Gente, você não vai se arrumar para algo que já passou e não te valorizou. Se algo não te valorizou, muda a página, parte para outra. Perdeu, foi ruim para ele ou para ela que te perdeu. Não fica nessa coisa, eu amo, ai, que coisa chata. Ninguém ama sozinho. Ninguém ama sozinho. Aí tá lá maluca, brota no bailão pro desespero de seu ex. Que maluquice, gastar dinheiro com roupa para um cara que não te deu valor. Cara, que viagem. Vira a página. Entendeu? Você tem que se arrumar para você mesmo. Você tem que pagar, tem que ir para o salão, tem que ir para a academia malhar. É para você, não é para a pessoa. Porque se ela vai gostar de você, se ela vai te respeitar, vai ser independente do seu cabelo estar ruim ou bom. Se você está magro, se você está gordo, acordem, coloque isso na sua cabeça. As pessoas, elas são muito dependentes, elas são muito carentes, vocês estão entendendo? Vocês precisam dar um upgrade, vocês precisam chegar no espelho e falar assim, eu sou eu, e para eu ser feliz, a minha felicidade só depende de mim, e ponto. E ponto. Essa mulher maluca, esse eu poético, não sei o que tal, que tá, a gente dança, eu com umas cachaças na cabeça, eu vou dançar, mas eu amo, gente.
de Deus, né? Depois a gente fica rindo, né? Meu Deus, como é que eu... Então, olha só, gente. Esse poema é o bicho, né? Olha só, considere estes versos. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam em literatura. Bom dia, Nisley. É isso que eu quero que vocês... Quando vocês leem um poema, um texto, sirva de reflexão. Caramba, olha o que eu estou lendo, eu estou passando por isso. Vocês precisam de um upgrade na vida de vocês. Estão conseguindo entender, gente? É isso. Mensagem do dia, tá? Qualquer coisa, eu vou dar o telefone do meu consultório de psicologia, tá? Olha isso, gente. Não, eu não te amei tão cedo. Eu te amei depois. Bem depois. Olhem isso, gente. Isso é fantástico. Eu não te amei. Eu não te amei, né? Olhem isso. Não, eu não te amei tão cedo. Eu te amei depois, bem depois. Gente, as pessoas hoje em dia, elas veem alguém, elas falam eu te amo. Elas falam elas banalizam o sentimento mais nobre e mais próximo de Deus, que é o amor. As pessoas chegam para outra e falam eu te amo, como se estivesse trocando de roupa. Ah, eu estou apaixonado. Não, gente, você não está apaixonado. Você está atraído sexualmente por aquela pessoa. Você está com vontade de agarrar, de beijar, de abraçar, mas não é amor. O amor nasce com tempo. Ninguém ama da noite para o dia. Amar é atitude. Amar é respeito. Olha isso que ela fala, o eu poético. Não, eu não te amei tão cedo. Eu te amei depois. Bem depois. O amor vem com as atitudes, gente. Ninguém fala eu te amo para alguém da noite para o dia. Acordem. Quais marcas claramente narrativa neles? Ó, o poema, gente, vai ter uma narrativa. Tem poema que tem narrativa, tem história. Ó. Vamos pegar o Renato Russo. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam. Quando ele se perdeu, deixou para a testa do marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus deu. Quando criança pensava em ser bandido, ainda mais com um tiro de soldado, pai morreu. Poema está contando uma história, tem uma narrativa. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado, viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica. Eu estou contando uma história dentro de uma música. Eu estou contando uma história dentro de um poema, gente. Então, vocês estão vendo como que a literatura ela está presente na vida de vocês o tempo todo? Claro que vai estar, gente. Então, quais marcas claramente narrativas há neles? Identifique-as. Aqui, gente, eu te amei tão cedo, depois, bem depois, essas expressões indiciam que o eu que enuncia para quem o texto é enunciado, o que ele diz declaração de amor, e o tempo passado tão cedo, depois, bem depois, ou seja, elementos narrativos fundamentais. Eu estou usando o tempo cronológico. Lembra, gente? Cronos, o pai de Zeus na mitologia grega, o senhor do tempo. Então, eu estou falando, eu te amei tão cedo, depois, bem depois. Né? Ah, olha. Obrigado, Nisley. Imagina. Que isso, porque literatura é. Eu sou apaixonado por literatura, mas imagina, que isso. Ah, quase que eu saí aqui, quase que eu saí da aula. Mas obrigado pelo carinho. Ó, turma. Então, aqui vocês viram, né? Agora a terceira. Na estrofe 1, nos versos 1 a 6, consta qual o termo indicativo de argumentação. Ó, você vai argumentar. E trata-se de que tipo de argumentação? Então, olha só, turma. Não, eu não te amei assim que te vi. Não te amei porque eu te olhei e você tinha dois olhos óbvios e cômodos bem no meio da cara. O porquê aqui é uma oração, é uma conjunção, no caso subordinativa adverbial causal, né? Porque indica causa.
Então, não, eu não te amei assim que te vi. Não te amei porque eu te olhei. Qual foi a causa de eu não ter te amado? Lívia, é porque eu sou fã do Renato Russo. Quando eu tinha a idade de vocês, Legião Urbana sempre foi a minha vida, né? Gente, eu não vou falar para vocês que eu nunca ouvi funk, que eu curtia, tá? Ainda mais na época que eu era adolescente, eram aqueles funks maneiríssimos. Eu vivi em happy hour, sabe? De discoteca. E outra hora eu conto isso para vocês. Mas eu sempre amei Legião Urbana. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Legião Urbana é minha vida. Eu tenho uma caixa com todos os CDs de Legião Urbana, Renato Russo. Assim, eu sou fã. Renato Russo e Maria Bethânia, Chico Buarque, são os meus ídolos, assim, né? E em inglês, assim, eu gosto muito de Bon Jovi, John Bon Jovi, né? Eu gosto muito desse Michael Jackson, eu amo Michael Jackson. E eu curto muito. Então, a Legião Urbana, ela sempre vai estar presente na vida de vocês. Gente, quando vocês tiverem oportunidade, É, perguntem aos pais de vocês sobre a Legião Urbana. Certamente algum pai deve gostar muito. Eu tenho uma aluna do 8º ano, a Maria Luísa. O pai dela, caramba, a gente quando começa a falar, a gente só fala de Legião Urbana, uma coisa louca. Mas é isso, Lívia. Eu acho que Legião Urbana, o Renato Russo, né, era o grande poeta de todos os tempos, né? Quando ele fala, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Ele está falando de tudo, né? Imperfeição, do que está acontecendo no mundo. Ah, gente, outra coisa também que eu sugiro muito a vocês lerem, independente da religião de vocês, é a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam Apocalipse. Eu adoro Apocalipse, gente. Toda hora eu estou lendo Apocalipse. Isso que nós estamos vivendo parece muito que está em Apocalipse, tá? Essa pandemia. Em quais partes do poema o eu lírico emprega um recurso para fingir que não quer falar sobre algo, mas sobre o qual fala? No título, né? No próprio verso 1, gente, você tinha dois olhos óbvios e cômodos, bem no meio da cara, no mesmo ângulo típico de tanta gente errada. Sabe aquela história, gente? Todo mundo está percebendo que você está gostando, e menos você? E no verso 1, né, da estrofe 2, o verso 1 da estrofe 2. Agora, gente, na estrofe 1, nos versos, olha isso, gente, isso é fantástico, meu Deus do céu, que delícia isso. Na estrofe 1, nos versos, você tinha dois olhos óbvios e cômodos. Que figura de linguagem se destaca? É claro que vai ter uma metáfora, né? Você tinha dois olhos óbvios e cômodos, e no caso uma ironia. Eu estou debochando, eu estou sendo sarcástico. Gente, Machado de Assis, ele é muito assim em literatura, né? Já ouviram falar em Bentinho e Capitu? Vocês vão ouvir muito essa coisa da ironia, do deboche, do sarcasmo, aquele deboche que a pessoa está debochando, aí você está achando que a pessoa está te elogiando, e na verdade ela está acabando com a sua raça, e você não percebe. É por isso que é importante ler, turma. Quais elementos predominam no poema? Narrativos, descritivos, dissertativos? Caramba, gente, dissertativo! Não, dissertativo é tese, né? No caso, tem até longe uma narração implícita, mas é descritiva, né? Descrição, está descrevendo como que você fica, como que é o seu jeito, né? Perante aquela pessoa, o ser amado, né? Gente, minha mãe um dia falou uma coisa que eu não sei se vai. Sabe o que minha mãe falou um dia? Minha mãe falou isso aqui. Eu fiquei bobo, assim, eu ouvi. Primeiro eu ouvi, eu fiquei chocado, mas aí depois eu pensei, eu fiquei chocado até hoje. E olha que ela falou isso tem mais de 10 anos. Ela chegou um dia pro meu pai e falou assim: gente, meu pai faleceu esse ano, né? Vocês sabem, eu falei. Se o meu pai e ela estivessem, se meu pai estivesse vivo, eles iam completar em janeiro
40 anos de casado. Eles iam completar 40 anos de casado. Minha mãe chegou para ele e falou assim, gente, eu não te amo mais, eu me acostumei com você. Hoje em dia eu me acostumei. Gente, ela falou aquilo de um jeito que eu fiquei desesperado. Falei assim, gente, como é que minha mãe falou uma coisa dessa pro meu pai? E o meu pai era super sensível, sabe? Aquele homem que mandava flores, sabe? Aquele cara, assim, era o meu pai. E minha mãe mandou essa. Eu, meu Deus. Sabe quando você sente vergonha? Fui eu. Até hoje eu sinto vergonha por isso. Turma, identifique o suporte do texto, né? Qual seria o suporte do texto? De onde que isso foi escrito? Então tá aqui, ó, site do jornal Estadão, Estado de São Paulo, aí está o endereço eletrônico aqui, http, videstilo.estadão.com.br, blogs, Ruth, hífen, manus, barra, não, hífen eu, hífen não, hífen t, hífen amei, hífen assim, hífen que, hífen t, hífen fi, barra, maior, sinal de maior. Então, número 2. Na sua opinião, este texto pode ser comparado com uma notícia? Não, né, gente? Por quê? Porque a notícia está fazendo o quê? A notícia está relatando um fato, né? E já o poema ele tem a função de reflexão. Página 286, Cauã. No caso, o poema já está voltado para uma reflexão, né? Toda vez que nós vamos... Gente, olha só. Entendam uma coisa de uma vez por todas. Gente, eu posso falar sobre isso com vocês, porque né, eu estou falando sobre o poema em redação. Né? Nós estamos falando de literatura na aula de redação. Mas olhem só, preste atenção numa coisa. Literatura, você vai ler e ponto. Literatura, ela não tem o papel de te influenciar ou te desvirtuar de uma situação. Professor, o livro estava falando sobre atos demoníacos, eu sou evangélico. O senhor está querendo o quê? Que eu faça parte de uma seita? Não, gente. Claro que nunca. Você vai interpretar. Caramba, é uma literatura realmente complexa, fala sobre o anjo negro ou o demônio querendo confrontar com Deus, que é o Pai maior. Numa visão religiosa, eu não concordo. É assim que você fala. Estão entendendo? Mas numa visão literária, eu acho bastante interessante, ou não. É assim que se fala sobre literatura. Não é essa maluquice aqui, ó. Eu não posso ler isso que minha religião não permite. Aí, gente, você só vai ser mais um condenado à sua ignorância. Você só vai ser um condenado à intelectualidade. Nós precisamos fazer com que a literatura seja a nossa aliada a refletir sobre as coisas. Então, pensem nisso, tá? Teve uma vez que eu estava passando um livro chamado Fausto, Doutor Fausto de Gotti. Eu acho que vocês sabem disso. Alguns alunos meus devem saber disso que eu falei. Turma, e a narrativa falava exatamente de quê? De um homem que foi criado por Deus, e esse homem era tão inteligente que ele achava que podia ser o próprio Deus, o Criador. Gente, isso é literatura alemã, literatura comparada. Uma mãe de uma escola, claro que não foi da nossa escola, mas uma mãe de uma escola em que eu trabalhava, pegou o livro, jogou praticamente o livro na minha cara. Que ela falou que eu estava querendo que o filho dela fizesse parte de uma seita diabólica. Como assim, gente? Como assim, gente? Aí eu parei assim, sabe quando você ouve assim, gente, como é que uma pessoa pensa isso? Né? Literatura não tem essa função de colocar você em religião nenhuma, pelo amor de Deus. Ó, terceira, né? Em qual seção do jornal impresso este poema poderia ter sido publicado, gente? Jornal tem uma seção destinada à literatura, né? Que vai constar crônicas, tem as crônicas. Só que, no caso, gente, são jornais mais intelectualizados. Lembra que eu falei isso para vocês? Geralmente, no Rio de Janeiro, jornal O Globo, jornal JB, Jornal do Brasil. O Dia já é mais popular. Os outros são mais populares, mas os jornais mais elitizados no nosso Rio de Janeiro é o Jornal do Brasil e o Globo,
sempre vocês vão ter essa coluna destinada à literatura. Em São Paulo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né, que são os jornais mais voltados para a questão, para uma questão da intelectualidade. Observe o cabeçalho reproduzido abaixo. Então, olha só, gente, o Estadão, né, São Paulo. O Estado de São Paulo é chamado de Estadão como se fosse um apelido. Cultura. Então, olha só, gente, como que é o jornal, né? Olha o nojo que é o jornal. Qual a relação entre o cabeçalho e as questões de 1 a 3, gente? O cabeçalho está falando sobre o quê? De informações sobre o texto, não é isso? Aí vem o suporte por meio do qual é exposto ao leitor a seção que consta no suporte. Gente, vocês vão ter o quê? Ó, vão ter a palavra cultura. Dentro de cultura vão ter as últimas. O que seriam as últimas? As últimas ideias. O que seria cultura? Artes plásticas, dança, música. Lembrando, turma, que toda manifestação cultural, que toda manifestação popular é cultura. Ah, tem um cara dançando street dance debaixo do viaduto de Madureira. Ai, que absurdo. Não, gente, é cultura, pelo amor de Deus. Artes em si, as artes plásticas, o cinema, diversão, literatura, música, teatro e dança, televisão, colunas, blogs. Hoje em dia, os blogs é uma questão cultural, porque tem blogs de vários assuntos. Então, é um aliado, né, para as artes também, como em outras partes, né, outras dimensões, outras áreas. B. Considerando as abas constantes no cabeçalho, qual se relaciona a esse gênero textual, gente? Poema, né? Poema seria literatura, né? Pois o gênero poema relaciona-se a esta classificação. Poema. Ah, exemplo, vocês estão na aula de história. Aí a Jaqueline está querendo ler um poema com vocês. O poema está em história, ok? Sobre um tema de história, ok, mas é literatura. A literatura está presente na história. Vamos dizer que biologia, o Ranieri. Gente, ó, tem um poema aqui falando, sei lá, dos genes, dos genes alelos, sei lá, da hereditariedade. Literatura, tá? Então, olha só, turma. Tags, né? Amor, poesia, relacionamentos. Olha isso. Tem um tag, etiqueta em inglês, empregado em textos cujo suporte é digital, fornece ao leitor informações relacionadas ao texto publicado, como o tema, por exemplo. A etiquetação ou rotulação possibilita que outras publicações relacionadas sejam buscadas com mais facilidade. Qual informação o leitor pode obter nele, turma? Olha só, né? No caso, sobre temas de amor, de relacionamentos, desenvolvidos no texto e sobre poesia, características relacionadas ao gênero dos poemas. Tudo bem até aqui, turma? Ó, turma, então tem aquela para casa, né? Vão ter 2 tarefas para casa. O número 1 e o número 2 da página que eu falei há pouco, né? E para casa também vai ficar essa produção da página 287. Redige um comentário, ó, é um comentário, mencionando as características do gênero a que pertence o texto depois e que ele diz, o tema nele desenvolvido por meio da linguagem figurada. Mencione o suporte em que se encontra originalmente se a leitura foi agradável, interessante, justificando a sua opinião. Então, aqui no caso, gente, é o gênero comentário, né? Comentário, vocês estão entendendo bem o que é, porque nas redes sociais o que mais tem hoje em dia é comentário, né? Então, vamos ver o que os nossos especialistas dizem sobre o gênero comentário. Gente, vocês sabiam
que dentro da própria internet, né, das redes sociais e outras, e quando não tinha redes sociais, comentário é um gênero. Comentário é um gênero textual, ó, usado tanto na escrita quanto na oralidade. Oralidade, na fala, né? Refere-se a um conjunto de notas ou observações esclarecedoras ou críticas, expositivas e ou argumentativas sobre quaisquer assuntos. Ou seja, são análises, notas ou ponderações por escrito ou orais, críticas ou de esclarecimento, geralmente curtas, acerca de um texto, um evento, um ato, etc. Alguma dúvida até aqui? Primeiro ano, meus queridos alunos. Cauã já sabe qual é a página, né? Essa altura do campeonato. Alguma dúvida até aqui? Gostaram do texto, turma? Foi bacana, né? O poema. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, eu só poderia voltar na parte de releitura para só tirar um print? Sim. É releitura, Cauã? Isso, isso. Deixa eu diminuir aqui para você. Vê se dá, se tá ok. Quer que aumente, Cauã? Bem, turma, então é isso. Bom final de semana. Fiquem com Deus, tá? Obrigado aí pela participação, pela presença. Um beijo e até sexta-feira, tá? Beijo grande. Valeu, professor. Bom final de semana. Para você também. Obrigado. Tchau.